Olá, queridos, graça e paz. Vamos então ao nosso devocional do dia 23/7/2026. E hoje nós vamos meditar em Esdras. Estamos no livro de Esdras, capítulo 1. Hoje o verso de número 8, dando sequência àquilo que estamos estudando da palavra do Senhor sobre o tema de restituição, né? Esdras e Neemias fala sobre a restituição. Esdras comenta mais sobre a visão de Deus, como é que Deus enxerga o processo e o projeto de restituição. E Neemias fala sobre as qualidades de um homem escolhido para direcionar, indicar, orientar, de certa forma liderar um processo de restituição na visão de Deus. Deus tem os seus escolhidos para cada projeto, né? Para cada propósito, Deus dá inúmeros dons, talentos, aptidões, diversas formas. O ser humano é cheio, desde que nasce, de muitas habilidades, qualidades, que em cada área, que em cada setor específico, Deus escolhe como um instrumento para um processo de trabalho, que a Bíblia se refere a manutenção e obras. A Bíblia fala muito sobre obras, talentos, dons e obras, que refere-se a aptidões, talentos que o ser humano obtém em determinada área, seja ela uma área espiritual, ou uma área emocional, ou uma área física, e em inúmeros setores da vida que a gente conhece. Por isso que hoje, cada dia, o ser humano tem mais habilidade. Tudo que a gente tem nas mãos hoje é por causa do talento de alguém, né? Você tem uma mesa que senta, alguém teve um talento de fazer uma mesa, uma cadeira, uma caneta, um papel, um copo. Qualquer coisa que você tem hoje na vida que facilita a praticidade do dia, foi porque alguém foi despertado num dom, num talento, numa aptidão. Aquilo foi, conforme as gerações, aperfeiçoado, e hoje nós temos, né, os recursos, os frutos e resultados de milhões de pessoas com milhares de talentos que Deus vai distribuindo sobre a terra em milhares e diversas áreas. Mas voltando aqui hoje, nós estamos vendo que Esdras foi escolhido por Deus e Neemias para o processo da restituição. Pessoas com talentos para orientações no processo de restituição. Então, Esdras fala da visão de Deus e Neemias fala do que Deus vê como pontos no indivíduo de identificação daquilo que é uma aptidão, uma habilidade, um talento, uma tendência para qualidades escolhidas no processo da restituição. Esdras hoje 8 continua falando sobre uma das qualidades específicas na restituição, é o reaver daquilo que é precioso, né? Aquilo que é a verdadeira qualidade. Você entende melhor do que a gente está tratando, voltando ao canal, verificando os vídeos, áudios que foram feitos a respeito do livro de Esdras, nos versículos anteriores do capítulo 1. Nós vemos aqui que Ciro, quando ele foi levantado por Deus para ir a Jerusalém, restituir a cidade e Jerusalém, ele começa a convidar e chamar todos os que estão envolvidos, né, todos que estavam ali no cativeiro, e também Ciro manda buscar utensílios, verso 7. Além disso, tirou o rei Ciro os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha com ele trazido de Jerusalém e posto na casa de seus deuses. Então, Nabucodonosor levou o que era precioso. Aqui fala muito sobre a preciosidade, tanto espiritual que Deus tem na nossa vida, como a funcionalidade emocional nossa dia a dia.
correlacional diante de Deus, com as coisas, conosco mesmo, e também a preciosidade daquilo que são os frutos de tudo aquilo que dia a dia nós vamos fazendo, as obras que vão sendo realizadas. Muitas vezes esse processo ele é perdido, como já comentamos nos outros versículos, mas agora Ciro manda buscar o que é precioso, né? Aquilo que foi os itens preciosos, os utensílios preciosos que estavam com Nabucodonosor. Então, isso fala que a restituição, quando Deus entra nela, Deus vai sempre visitar aquilo que precisa realmente ser cuidado, aquilo que é precioso e a gente, por alguma razão, acabou num processo sendo deixado, né? Deus sempre vai reaver aquilo que é a verdadeira consideração, dependente da área da manutenção na nossa vida. Ou algo que é uma forma de nós interpretarmos que a gente deixou por esquecido, deixou de canto, deixou de lado, um cuidado, ou algo que não é tanto a nossa consideração talvez interna com as coisas, mas externa de praticidade. Uma coisa é você cuidar de algo um dia, 2 dias, uma semana, um mês, né? 6 meses, você está cuidando. Outra coisa é você gerar um hábito que aquilo vai para décadas, né? Para 25 anos de cuidado, 50 anos de cuidado, 70 anos, 90 anos de cuidado. Aquilo ali é um hábito para a eternidade. E gerar hábitos de preciosidade, de cuidado realmente, de consideração com tudo aquilo que é o nosso desempenho e aquilo que é referente não só ao que fazemos ou a nossa ambiência, mas também pessoas, circunstâncias que Deus vai acrescentando na nossa vida, é um desafio. Manter a preciosidade, manter aquilo que é a consideração com o próximo, com a vida, conosco, do jeito que Deus considera, do jeito que Deus espera, que nós nos esforcemos no nosso máximo possível para manter. Então, Ciro manda buscar o que é precioso, ele manda visitar, né? Onde é que está, ele manda encontrar, ele manda ir atrás daquilo que é o verdadeiro cuidado precioso e manda trazer. O que a palavra significa para nós? Ela indica que o processo da restituição, Deus sempre vai ir em conta a melhor excelência possível, preciosa, que é possível se dedicar à questão, dependente da área ou tema. Então, o verso 8 repete praticamente a mesma essência, mas as escrituras enfatizam bem pontos necessários e de verdade importantes para o processo da restituição, né? Ciro, rei da Pérsia, tirou-os por intermédio de Metrade, o tesoureiro, e entregou os utensílios preciosos contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Falando de que Ciro, ele deu um jeito, foi lá e buscou o que era precioso dele e trouxe. E precioso, no caso, os utensílios da casa do Senhor. Então, a mesma referência fala sobre nós sermos despertados para voltar ao primeiro cuidado precioso com tudo. Se uma coisa precisa de restituição, nós vamos reavaliar tudo que temos, separar tudo que está na questão, né? Verificar, fazer uma análise geral de tudo que nós temos, quais as coisas precisam pôr em ordem, o que precisa ser separado, organizado. E aí a gente começa a ver qual a consideração que precisa ser estabelecida, ou às vezes até tem já um cuidado, uma consideração, mas ela precisa estar um pouquinho mais reforçada, um pouquinho mais acentuada.
Porque às vezes, como estamos estudando até em Eclesiastes, a rotina do dia a dia, ela vai gerando, de certa forma, aquele desgaste que vai ficando, às vezes, para trás alguma coisa. Então, a restituição é aquele processo que tem este ponto do reaver, voltar atrás do que é precioso, ir buscar aquilo que é o cuidado precioso. Nas Escrituras, nós temos em Apocalipse uma expressão que ela fala sobre essa mesma essência, quando Deus diz assim: gostaria eu que voltastes ao primeiro amor, que significa as primeiras bases de o que é o amor? É o cuidar, é o manter. Quem ama, cuida. Quem ama, mantém. Quem ama, quer qualidade. E às vezes não é que a gente quer as coisas, eu quero que tudo seja destruído, acabado, quero arrebentar com tudo. Não, às vezes o indivíduo não quer destruir. Mas a rotina vai fazendo com que fique aquelas pequenas brechas daquilo que é o verdadeiro cuidar precioso e vai se acumulando. Um dia uma coisa, outro dia outra, pela rotina da vida, o desgaste rotineiro, a repetição. E aí, muitas vezes, como a história que registra Israel, no seu relacionamento com Deus, foi deixando um pouquinho de lado. Uma coisa hoje, um pouquinho de lado amanhã, um pouquinho de lado depois, do relacionamento com Deus, e vai deixando, vai deixando. Quando viu, já não tinha mais os modos de Deus, já estavam bem distantes, já não estava mais com a característica de Deus genuína, uma porcentagem cêntrica de estrutura, uma porcentagem que Deus pudesse olhar e entender a base da estrutura de Israel está firme, está em mim, está comigo. Quando então o processo foi caminhando de forma tal que Deus tentou chamar a atenção para atrair de volta os modos dele para Israel, mas Israel queria seguir as ideias de outros, que já estava muito distante. Para reaver isso, precisou um choque muito forte, como a gente já comentou no início do capítulo 1 de Esdras e de Neemias, para que realmente refinasse Israel. Israel precisou de um tempo, retirando os modos destrutivos, e agora um processo de choro, de recuperação, de paz, e então o reinício, melhor dizendo, se existe essa palavra, né? Reiniciando novamente o processo de restituição. E nesse reiniciar, volta a buscar aquilo que é os itens preciosos, aquilo que é o item de qualidade precioso, a manutenção preciosa. Então, uma das coisas que Deus lida no processo de restituição é o indivíduo se levantar e Deus mesmo trazer à tona os cuidados preciosos necessários. Agora, aqui fala algo interessante também sobre não só o ser humano ser despertado para um cuidado, uma manutenção, cada dia melhor, o melhor possível, mas também Ciro, o rei da Pérsia, tirou por intermédio de Mitrade. Esse Mitrade era o tesoureiro. Isso fala sobre a pessoa que faz o quê? Diz aqui, que os entregou, esse tesoureiro entregou contados a Sesbazar. Contados o quê? Os itens preciosos. Então aqui está falando de uma pessoa que fazia contagem. Uma pessoa que era específica para contar. O que é contar? Organizar. Então, a restituição, ela se baseia nos métodos até mesmo de Deus divino, soberano, que faz tudo poderoso. Começa a restituição naquilo que o indivíduo tem alguém que faz a conta, né? Conta não significa dívida, é a contagem, né? Alguém que organiza a contagem de todas as coisas.
O que fala sobre isso? Fala sobre, primeiro, o nosso interesse de ser precioso em Deus, precioso naquilo que fazemos, precioso naquilo que organizamos, né? Nós somos importantes, mas cada dia Deus quer acrescentar a valorização dessa importância em nós todo o tempo. E como que a gente cada dia se torna um pouco mais importante para Deus? Não é para a gente sair se orgulhando, machucando pessoas, destruindo as coisas, quebrando as coisas, se achando melhor. Não, não somos melhor que ninguém. Graças a Deus, todo mundo nasceu com a cabeça, 2 olhos, 2 ouvidos, um nariz, né? Todos somos, pela graça de Deus, dependentes de Deus e formados como preciosos por Ele. Mas para que a gente a cada dia faça valer o fruto de ser importante para Deus e faça valer o fruto de se tornar cada dia receptível às qualidades que Deus nos dá para o trabalho de tudo que Ele quer fazer na nossa vida, ao nosso redor, nas obras que Deus nos deu, nos talentos que Deus nos deu, naquilo que nós realizamos, vai da demanda da nossa escolha também de realizar coisas com importância. Então eu tenho que sentar na última cadeira assim, de status para ser importante? Não. Significa com excelência da qualidade que nós estamos fazendo no máximo que podemos ali. Não é ficar, não tenho todo o recurso 100% do mundo, não tenho a melhor matéria de recurso, então não vou fazer nada. Não. Com aquilo que nós temos, o máximo, o melhor possível que nós podemos fazer. Quanto maior excelência fazemos, nossa obra vai sendo obras de importância, porque estamos dando importância ao máximo que podemos. E quanto mais o ser humano, o indivíduo, faz obras importantes, mais ele também é importante, porque ele coloca a valorização que ele já tem dentro dele, dado por Deus, expressada com as obras de fora. Por isso que a nossa excelência precisa estar na manutenção daquilo que fazemos, porque estamos diante de Deus, Deus nos colocou dons e talentos, a essência dele em nós, a qualidade dele em nós, e tudo que fazemos para Deus é importante. Então Ciro, rei da Pérsia, tirou todos os utensílios preciosos, mandou buscar, mandou chamar, se interessou por aquilo que era precioso, né? Isso fala sobre a gente se interessar, o ser humano querer se interessar por uma manutenção cada dia melhor, excelente, preciosa. E isso foi feito por meio de quê? De uma amizade, de um contato, de uma unicidade, como nós estamos falando aqui, né? A restituição, ela não é só Deus vem sozinho e restituir nossa vida e pronto, devolve tudo que a gente, de alguma forma, aconteceu alguma coisa, a gente precisou ganhar de volta. Não. A restituição, ela acontece primeiro com a nossa parte de estarmos bem, estabilizados, curados por dentro, dia a dia levantando, e depois a restituição começa com a nossa unidade, né? E unicidade de buscar cada dia mais manter a nós, tudo que está ao nosso redor, diante de nós, as pessoas, todos os envolvidos, nosso ambiente, porque tudo isso faz parte da restituição para nós e para o próximo. Nós não somos restituídos se não nos preocupamos com a restituição do próximo. O próximo também não consegue ser restituído se ele não se preocupa com a nossa restituição, né? Porque fazemos parte da coligação da vida humana e Deus deixou claro aqui, não foi ele que foi sozinho, até mesmo na história de Israel, restituir Israel sozinho. Fiquem aí que eu vou mandar os anjos, vão ao redor do muro de Jerusalém lá, 2 minutos eles levantam a mão e vai os muros de Jerusalém, tudo se construir sozinho lá, vai, né? Tudo vai restaurar rapidinho Jerusalém,
Vocês ficam só me esperando. Não. Quando foi para restituir, Deus levantou Ciro e começou a chamar cada ser humanozinho. Saia do seu lugar, vamos lá. Todo mundo, participação humana, coligação, manutenção junto, humana. Vamos cada um, né, se abraçar, fazer a sua parte, somar, ser bênção um para os outros, ajudar. E nós vamos ver Jerusalém restaurada, restituída. E foi assim que aconteceu. Unicidade humana e liberdade de Deus, né? O interesse por um cuidado precioso. E aí o rei Ciro, ele falou com Mitrade, né? Amizade, consideração pessoal com outra pessoa. E ali, esse Mitrade, ele era um tesoureiro, organizador, contador. E aí ele entregou contados direitinho todos os itens preciosos. Então, para a gente reaver a preciosidade do que nós queremos de restituição, nós precisamos trazer números, nós precisamos trazer medidas, nós precisamos contar quais são os números, né, daquilo que é a restituição. O que significa esse contar os números? Significa a gente organizar de uma forma que possa se programar tudo o que precisa ser feito. Programar todo o ambiente, o local, a ida, toda a qualidade, né? Senhor, o Senhor me chamou para ser precioso na tua presença, para a tua alegria. Me ajuda a ser o melhor. Onde o Senhor quer que eu seja o melhor? O que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor quer que eu vá? Como que o Senhor quer falar comigo? Quando que o Senhor quer falar comigo? Aonde o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Quando a gente tem a preciosidade de Deus, o cuidado de Deus, sempre buscando a orientação de Deus para o nosso melhor, Deus vai nos direcionando, Deus vai nos amparando, nos ajudando por sua graça, porque Ele entende o interesse de nós irmos lá. Não importa se vamos restituir e começar tudo de novo, não importa. O importante é começar bem, certo, continuar e em cada fase concluir bem. Para a saúde, né, da funcionalidade daquilo que nós estamos vivendo, o nosso ambiente, independente do que seja. Então, organizar a nossa vida não é luxo, né? O dia, quando der tempo, eu vou lá e organizo. Quando eu tiver um tempo, eu vou lá e arrumo. Quando eu tiver um tempo. Não é luxo, não é coisa de luxo. É coisa de urgência. É a praticidade da necessidade de hoje. Para a nossa própria funcionalidade. É a nossa respiração. Quando a gente organiza, a gente realmente está facilitando a manutenção, o desenvolvimento, a funcionalidade e abrindo espaços de toda a restituição de tudo. A gente não vai organizar para achar defeito, procurar o defeito, fulano faz isso, outro. Não é para ficar procurando defeito, não. O defeito vem porque ele vai mostrar aquilo que precisa acentuar para a restituição. Mas o nosso foco não é ficar olhando defeitos, nosso foco é consertar, é restituir, é edificar, é ver um outro estado, é buscar a melhoria, é, como diz, né, uma frase mais fácil, olhar para frente, pensar na melhoria, no auxílio, na soma, na ajuda, naquilo que é precioso que queremos manter. Então, Apocalipse, volte ao primeiro amor. Em outras palavras, volte às manutenções originais. Volte à preciosidade do cuidado, daquela forma mais completa que você talvez cuidava antes, ou que você pensava em cuidar e nunca chegou a oportunidade. Vai lá e cuida de forma trina. Organiza
conta, organiza e conta as datas, os números de tudo que você planeja, faz o planejamento de todo o seu cuidado. E você vai ver que o Senhor vai te abençoar. Não é para somar, para se orgulhar, mas é para organizar, para que daquela numeração de organização você tenha uma base de caminhada, e daquela caminhada Deus vai multiplicando tudo aquilo que nós temos e fazemos, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e que tudo que é precioso, os seus talentos e dons, Deus multiplique pelo seu maior cuidado cada dia um pouquinho mais. Até mais!